Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, que nessa manhã você seja abençoado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, e que esse dia seja mais um dia de renovação pelas coisas que Deus vai falar conosco, amém? Nós vamos dar continuidade aqui aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã estaremos estudando o texto da segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, onde o apóstolo Pedro aqui, ele, ao ser inspirado pelo Espírito Santo, ele fala para a igreja de um despertamento para os irmãos que agora convertidos no Evangelho estavam sendo enganados, e manipulados, controlados por pessoas que se diziam mestres, que se diziam líderes, mas que na verdade estavam se aproveitando da fé desses irmãos, que agora convertidos, e para obter vantagens sobre a vida desses irmãos. E isso acontecia através de doutrinas erradas, profecias erradas, falsas revelações e outros itens que nós vamos ver no detalhamento do texto. Nada muito diferente da nossa atual situação, mas em contexto, em cultura diferente. As coisas que aconteciam eram as mesmas que acontecem hoje, mas numa cultura diferente. Mas antes da gente iniciar a leitura, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido e amado Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar, Senhor, estudando a Tua Palavra, de estar conhecendo um pouco mais de Ti. Nós pedimos nesse momento que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Nós queremos reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, Pai, e a Tua presença em nossas vidas. Queremos também reconhecer, Senhor, a nossa dependência de Ti. Por isso pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, através desse estudo, que o Senhor venha nos dar direção e sabedoria, que nós possamos ser enriquecidos pela Tua Palavra, que é poderosa e eficaz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar nossa leitura. Eu queria começar lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 3 e a gente vai falando dos versículos, como fazemos sempre. Amém? Primeiro versículo aqui. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo de número 2. Muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses 3 versículos aqui, para a gente resumir e trazer para o nosso contexto, o apóstolo Pedro aqui, ele fala sobre doutrinas e heresias, doutrinas erradas e heresias dentro do Evangelho, dentro da igreja. E para a gente entender melhor um pouco isso, nós precisamos entender que quando nós cultuamos, quando nós adoramos a Deus, quando nós exaltamos o Senhor, esse culto
essa palavra que é ministrada sobre a nossa vida, ela precisa ser cristocêntrica. E o que quer dizer cristocêntrico, né? Quer dizer que Cristo ele tem que estar no centro de tudo. Cristo tem que ser o centro do meu louvor, o centro da minha adoração e o centro da palavra pregada. Ou seja, se a palavra está sendo ministrada e não fala de Jesus Cristo, tem alguma coisa errada. Então Cristo tem que ser o centro de todas as coisas, né? E aí nós somos ministrados em nosso dia a dia pela palavra de Deus, que é poderosa, e em alguns momentos essas ministrações elas podem falar de uma cura, elas podem falar de um problema familiar que precisa ser tratado, ela pode falar de um sentimento de depressão, ela pode falar de uma transformação, enfim, de várias coisas que são bênçãos e promessas de Deus para nossas vidas. Isso aí é fato e não tem como negar, porque Cristo ele tem promessas de bênção para mim, para você, e ele abençoa nossas vidas, por graça, por misericórdia. Mas o que a gente precisa entender é que tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Ou seja, se Cristo não for o centro de tudo isso, tem algo de errado. E é isso que a gente vai entender um pouco sobre a questão dos falsos mestres, né, os falsos profetas, estarem usando a palavra de Deus para confundir mente de pessoas. A promessa de bênção de Deus na minha e na sua vida, ela está ligada diretamente à salvação. E a nossa salvação está ligada diretamente a Jesus Cristo. Por isso é que nós declaramos que tudo é feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso, que tudo é feito para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Isso precisa estar no meu e no seu coração. Amém? Vou dar um exemplo melhor. Quando Jesus libera cura sobre a sua vida, Ele está te abençoando. Então nós estamos falando de uma cura, de uma bênção e da promessa de Deus. Amém? Muito bom. Só que quando Ele te abençoa, Ele te cura para que você tenha um bem-estar, para que você possa estar bem com a sua vida, até que Ele volte ou Ele nos leve. Chega um momento que a gente retorna para o Pai. Então nós estamos falando de bênção, estamos falando de cura, mas também estamos falando de salvação. E agora salvação individual. Agora vamos pegar esse mesmo cenário. Deus libera uma cura sobre a sua vida, que é bênção e promessa. E aí você pega essa cura e essa bênção e começa a dar testemunho do nome de Jesus através dessa cura e dessa bênção, dizendo como Ele mudou a sua história, como Ele mudou a sua vida e como Ele é capaz de libertar, de transformar e de salvar. Então, no segundo exemplo, nós também estamos falando de bênção, de promessas de Deus e também estamos falando de salvação. E agora de salvação coletiva, ou seja, Deus te abençoou, te restaurou, te deu bem-estar para que você propague o Evangelho, para que você leve as pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo para serem salvos e agora de forma coletiva. Amém, irmãos? Então nós temos que ter a consciência de que nós somos abençoados, nós temos promessa, mas o centro de tudo é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nada mais. Ele é o centro de todas as coisas. Que isso possa estar arraigado no seu coração e que você se lembre disso em todo o momento. Em nome de Jesus. Amém? Resumindo, as bênçãos que Deus derrama sobre a minha e a sua vida não é para que nós vivamos para este mundo, e sim para que nós possamos estar bem até que retornemos para o nosso Pai, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para aquele que nos resgatou. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nós, não só aqui na terra, mas no céu. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nunca olhos viram, nem ouviram, e nem mente humana nenhuma conseguiu imaginar as maravilhosas bênçãos que Deus preparou para aquele que os ama.
Então, se você ama a Deus, se você adora esse Deus maravilhoso, saiba que Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é o centro de tudo. Amém? Se estamos sendo ministrados somente por pregações sobre bênção, e se essas pregações não falam de Jesus, algo está errado. Ou seja, podemos estar participando de heresias destruidoras ou pregações por conveniências que podem influenciar em nosso ministério e nos levar à ruína, nos levar a se afastar do nosso Deus. Isso não pode acontecer. Então tomem cuidado, fiquem ligados, prestem atenção em quem está ministrando sobre a sua vida e o que está sendo ministrado sobre a sua vida, para que você não perca a presença de Deus, não se afaste da presença do nosso Deus, que é o mais importante. Amém? Versículos aqui de número 4 a 6, quero ler com os amados, né? No 4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá com os ímpios. Quando Pedro fala aqui, já no finalzinho do versículo 3, ele já fala da condenação e do que vai acontecer com essas pessoas que tentam desviar, a atenção dos outros, falando de um evangelho errado, pregando heresias, E aí ele detalha aqui, ele fala do excesso de pecado no meio do povo e o que vai acontecer com aqueles que não levam a palavra de Deus a sério. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós precisamos fazer a nossa parte, porque o que é dessas pessoas, o que é deles está guardado. Deus, Pedro cita aqui que Deus não perdoou os pecados dos anjos, que foram lançados sobre o inferno. E ele fala também do extremo pecado no mundo antigo e como Deus lançou o dilúvio sobre a terra. E fala ainda da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra também pelo excesso de pecado. Ou seja, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, cada um vai ter a resposta daquilo que tem feito de errado. As pessoas costumam dizer aí, no mundo secular, que uma hora a conta vai chegar. E aí a conta pode ser bem cara. Então, cada um vai pagar por aquilo que está fazendo. E aí você pode estar se perguntando: poxa, irmão Jânio, e aí como é que eu fico no meio de tanta coisa errada, no meio de tanta atrocidades, tantas pessoas que fazem o mal, como é que eu consigo sobreviver? E a resposta está exatamente aqui no texto. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9. E aí Deus já responde. Se a sua pergunta é essa, Deus vai te responder nesse momento. Versículo 7. Mas livrou Ló, um homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Versículo 8. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. O que a palavra de Deus, que foi ministrada no coração de Pedro e está sendo ministrada nos nossos corações, nos ensina aqui é que nós devemos resistir. A palavra aqui é resistência. E ele diz aqui: pois Deus livra os justos e piedosos. Então nós devemos resistir
nós devemos ser justos e ser piedosos. Ou seja, devemos fazer a nossa parte e deixar Deus cuidar das pessoas que estão errando. Amém? Aqui também em Efésios, capítulo 6, versículo 12, queria só te lembrar que a nossa luta, ela é contra espírito e potestade. Lembra? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 também, a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, resistência. Aquele que está firme, continue firme. Continue buscando a presença do Senhor. Continue orando. Continue se baseando na palavra de Deus, que é o que fortalece, que é o que vivifica, que transforma. E você vai continuar de pé. Então, fica aqui a palavra de Deus para a sua vida. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Dos versículos de número 10 até o 19, o apóstolo Pedro aqui ele começa a detalhar as vergonhosas atitudes de pessoas que estavam envolvidas com o evangelho, mas que na prática pecavam descaradamente contra Deus. E aí ele fala aqui no versículo 10 da primeira atitude, né, que é a maledicência. Versículo 10, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Trazendo para o nosso contexto aqui, ele está falando de difamação, né? Pessoas que agridem a moral dos outros, ou seja, no português claro, o fofoqueiro, aquele que fala mal dos outros, que com maldade traz discórdia, né, entre os irmãos, e isso estava acontecendo dentro da própria igreja. Pedro aqui está dizendo que essas pessoas seguem desejos impuros da carne e desprezam autoridades, ou seja, não conseguem respeitar a autoridade colocada sobre as vidas delas, né, e usam essa maledicência para arrumar problema entre os irmãos. Então fique ligado para que você não caia nesse dardo aí, né? Não caia sobre as mãos dessas pessoas e saiba identificar, né? E se afastar dessas pessoas. Versículo de número 12, ele fala aqui também de blasfêmia, né? Versículo 12, mas eles difamam os que desconhecem e são criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção, ou seja, blasfêmias, né? Mentiras, falsas revelações, principalmente falar de coisa que vai de contra o que está na Bíblia. Pedro aqui fala de heresias, né, declaradas por alguns principalmente a fim de se aproveitar daquelas pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, pessoas que estão com o emocional abalado, né, e que não tem conhecimento bíblico, ou que também não tem intimidade, que não tem buscado Deus, pessoas que estão fracas e que são facilmente manipuladas. Tem essa facilidade de ser manipuladas. E como se livrar disso, né? O que eu tenho que fazer? Sua pergunta pode estar sendo essa nessa manhã. Se fortalecendo na palavra de Deus e na oração. A única forma de você se fortalecer contra essas coisas é a palavra de Deus, o nosso manual de vida, a Bíblia Sagrada e oração. Falar com o Pai. Abrir o seu coração e ouvir a voz do Pai. Essa é a forma de você se fortalecer, buscando a resposta no seu manual de vida, Bíblia Sagrada. Amém? Versículo de número 15, fala aqui da apostasia, né? Eles abandonam o caminho reto e se desviam, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Versículo 16, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana
e refreou a insensatez do profeta. Apostasia, ou seja, alguém que está na igreja, conhece a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, mas nunca se converteu. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, existe uma citação sobre essas pessoas dizendo que saíram do nosso meio porque não era um dos nossos, ou seja, nunca foi convertido, nunca conheceu Jesus de verdade, nunca houve transformação. Amém? Versículo de número 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Versículo de número 18. Pois eles, com palavras de vaidade e arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo, versículo de número 19, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nós tivemos uma palavra abençoada na quarta-feira, ministrada pelo nosso bispo, que falou muito disso, sobre a obra da carne, aquilo que domina o homem. Quanto mais você traz determinada coisa para a sua vida, você se envolve com determinada coisa, aquilo acaba te dominando. Então ele está falando isso aqui, aquilo que domina o homem. Palavras, você vai encontrar aí no versículo 17 e 19, você pode encontrar palavras tipo jactanciosas, palavras que exaltam você, aposta em você, elogia, as pessoas vêm com aqueles elogios capciosos, elogios maldosos, e você nem percebe. E ele vai só te empurrando para o erro até você se afastar da presença de Deus. Precisamos ficar muito ligados com isso. Promete liberdades, mas são escravos da corrupção, pois tudo que ele tem são discursos vazios, discursos totalmente vazios, sem conteúdo. Amém? Versículo de número 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas erradas e por elas dominados, estão em pior estado do que o início. Versículo 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltassem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Versículo 22. Confirma-se nele que é o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se à lama. Nesses versículos, Pedro ele detalha aqui sobre o último estágio ser pior do que o primeiro. Ele fala também dos que desviaram do mandamento que lhe foi dado, e fala também do cão que voltou ao seu próprio vômito. O que significa isso? Os cães e porcos eram animais impuros, segundo a lei dada aos judeus. E, portanto, aqui eles representam pessoas que possuíam um estado natural e que não foram regeneradas, isto é, nunca nasceram de novo e nem creram verdadeiramente no Senhor Jesus. E por isso elas voltam às mesmas impurezas que tinham antes de terem ouvido falar da verdade, ou seja, não conseguem largar o pecado porque não houve conversão. É o que nós temos falado no decorrer dos textos. E o que nós aprendemos aqui, o que nós podemos trazer de impacto para nossas vidas, para o nosso contexto hoje. Já indo para o final, eu quero detalhar um pouco mais isso. Primeiro, o maior feito por Deus na minha e na sua vida é a salvação. Isso é fato e não se discute. E não adianta cura, não adianta milagres, não adianta conquistas se você vai para o inferno. Deus não quer isso. O intuito dele agir em nós e através de nós é a salvação. E por amor a mim, por amor a você, Deus sacrificou um filho, Jesus Cristo. Por que ele fez isso? Por amor e para que um dia ele tenha eu e você com ele. E você só vai entender isso quando você reconhecer a importância
que você tem para Deus. Quando você reconhecer que você é filho de Deus, está lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você conseguir entender isso, não há falso profeta no mundo que possa te enganar. Não há pregação por conveniência que possa te convencer o contrário. Não há vaidade ou satisfação no ego que possa mudar a sua opinião. Sabe por quê? Porque você terá convicção da dimensão do amor de Deus por você. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. A importância que você tem para Deus. O amor que Deus tem por você. Por isso Ele quer te resgatar. Ele quer que você seja salvo. Independente de bênçãos, Ele quer que você seja salvo. Não esqueça disso. Em tudo que você for fazer, lembre-se que Jesus está contigo, te abençoando, te aguardando, mas te dando estrutura para que você fique bem até a volta dele, ou até ele te chamar. Saiba disso, tenha certeza e convicção disso em nome de Jesus. Amém? Portanto, meus irmãos, não aceite qualquer palavra, examine as escrituras sagradas, não se engane com elogios, com massagens de ego, né? Não seja vaidoso, busque a presença de Deus com todas as suas forças. E Ele vai trazer mais força e mais resistências para você. Ele vai te estruturar no que quer que você esteja passando. Qualquer que seja a sua luta, busque Deus e Ele vai te fortalecer. E não dê ouvido às outras coisas que as pessoas vão tentar falar para você, para te tirar do foco, que é a presença de Jesus. Amém? E para atestar essa importância, a importância desse despertamento, né, que Deus trouxe para a igreja através da vida do apóstolo Pedro, eu queria deixar um versículo para a sua meditação. Queria que você guardasse esse versículo e meditasse nele toda vez que você identificasse algo de errado sendo falado por outras pessoas em relação ao Evangelho. Está em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 8. Escute bem. Mas ainda que nós, eu e você, estamos incluídos, hein? Ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Portanto, fique ligado. Preste atenção em quem está ao seu redor. Preste atenção no que está sendo ministrado na sua vida. E só receba da parte de Deus. E como você vai identificar isso? Examinando a Escritura Sagrada. Doutrina é princípio bíblico. Se não está na Bíblia, se não é princípio de Deus, não é doutrina para nós. É doutrina do mundo. Então saiba diferenciar isso. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, entendimento e discernimento para que você esteja reto diante do Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra maravilhosa que Deus trouxe para a minha vida e para a sua vida, porque eu também fui abençoado. Deus falou muito comigo e eu acredito que Ele também esteja falando com você. Um forte abraço, graça e paz a todos.